Bom dia, estamos nos preparando. Daqui a pouquinho começaremos com a nossa live. Bom dia, meninas, bom dia. Nós vamos recomeçar, né? Mais um Mulheres posicionadas em Deus. E hoje a gente vai ter testemunho de vida, né? Eu coloquei aquele texto, aquele título, sem nem perguntar a Rosane, mas eu acredito que se encaixa, né, Rosane? Quando Deus muda tudo. Então, nós vamos começar orando e agradecendo a Deus por mais um dia, por mais um encontro, e por tudo que Deus vai fazer por meio desse testemunho. Vamos orar. Vou pedir Valéria que possa orar. Não sei se a Valéria está podendo, que ela está naquela situação de estar ali no trabalho, né? Mas conforme for, se ela não estiver podendo, eu oro agora. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse encontro, mais um encontro que o Senhor marcou conosco aqui. Nós cremos que o Senhor tem maravilhas para nos entregar através do testemunho da Rosana. E, Senhor Deus, agradeço por todas que já estamos aqui, pelas que virão, por aquelas que vão ver mais tarde. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor traga aquelas que precisam ouvir, em nome de Jesus. Aquelas que estão titubeando entre dois pensamentos, que o Senhor venha convencê-las a estar aqui para serem edificadas. E que o Senhor, ó Deus, abençoe grandemente tua filha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Meu nome é Rosane, tenho 62 anos, sou aqui de Niterói, mas tive o privilégio de conhecer a Ilana, como algumas já sabem, através do projeto Radical, né? Que ela foi para a África. Eu pouco me aproximei dela naquele momento, né? Porque eu era muito tímida, mas tinha o propósito do Senhor nessa amizade. E hoje nós estamos aqui porque um dia ela veio em Niterói e um dia ela resolveu ir para a África, né? Então a Ilana me perguntou sobre o testemunho e o que falar, porque eu já vivi tanta coisa, já superei tanta coisa, eu já passei por tanta coisa, mas em todas elas eu vi a mão do Senhor na minha vida. E eu confesso para cada uma de vocês que estão ouvindo e que outras que serão alcançadas, que eu não teria conseguido passar por tanta coisa se o Senhor não tivesse do meu lado. Essa é a grande diferença da vida do cristão, é quando ele tem a companhia do Senhor. Tem uma passagem lá em Hebreus que Deus fala que nunca, jamais nos abandonará. Mesmo que estejamos errados, mesmo que estejamos trilhando contra a vontade dele, porque mesmo como cristão, às vezes a gente é desobediente, né? Mas o Senhor sempre esteve do meu lado. E eu fiquei perguntando a Deus o que falar, porque é muita coisa vivida, né? Muita coisa que aconteceu e a Ilana, orientada pelo Senhor, né, escolheu esse título, né, quando Deus transforma tudo. E o que mais me deixa assim extasiada é que Deus transforma tudo no meio do caos que nos encontramos, quando nós resolvemos escutar a voz de Deus. Muitas das vezes somos rebeldes, né? O Senhor fala, e a gente escuta aquilo que a gente quer escutar, ou então não escuta, né? E eu resolvi falar de algo que foi assim um divisor de águas na minha vida, que foi a minha separação, meu divórcio. Eu vivi muito tempo num casamento por amor a Deus, porque eu não queria ofender ao Senhor, né? E muitos casamentos hoje, até mesmo no nosso meio, no nosso convívio, é um casamento fora daqueles preceitos que o Senhor separou para nós. Às vezes vivemos abusos, às vezes vivemos torturas emocionais, que a Ilana, como psicóloga, sabe que às vezes fere mais do que uma
agressão física, né? E que, se não for o Senhor na nossa vida, a gente não se recupera. Eu fui casada durante 24 anos e 10 meses. Eu lutei muito contra a maré, porque eu sei que o Senhor odeia o divórcio. Mas hoje eu tenho um entendimento, mesmo perante essa palavra, de que Deus odeia o divórcio, de que Deus não quer que nós, como mulheres, olhada por Ele como menina dos olhos dele, aquela que Ele vê como serva, aquela que Ele vê como mulher virtuosa, sejamos assim, venhamos a viver coisas que desagradam ao Senhor. E eu vivi muita coisa ruim no meu casamento. E eu nunca me vi, eu não conseguia me ver durante o tempo que eu fui casada como Deus me via, como eu era, quem eu era para Deus. Às vezes é difícil falar. Eu acreditei em muitas coisas que eu ouvia a meu respeito que não eram verdades. Eu me anulei como pessoa. Eu não pude ser a mãe que eu queria ter sido para minha filha, porque eu fui sufocada dentro de um relacionamento ruim. Teve momentos bons? Teve, mas muitas das vezes o homem se perde dentro do seu orgulho, dentro da sua vaidade, dentro do que o mundo espera, né? Eu estou lendo um livro que a Ilana escreveu, muito interessante, né? Eu creio que vocês devam saber desse livro, Aliviando a Pressão, porque o mundo coloca uma pressão sobre a nossa vida cruel, né? E esse livro da Ilana chegou no momento que tinha que chegar, mas quisera eu que tivesse chegado há tempos atrás, né? Então, por muito tempo, eu vivi como a esposa de fulano e mãe da Isabelle. Eu não quero relatar o nome dele porque eu não tenho necessidade, mas as pessoas que forem alcançadas, que me conhecem, saberão. E quando veio o divórcio, e esse divórcio eu resisti até o último instante, ele veio através de outro adultério, porque eu vivi 2 adultérios na minha vida. O primeiro eu descobri quando minha filha tinha 3 anos, e o segundo foi quando ele se foi embora de casa, né? E eu descobria, ele dizendo que não, até mesmo para o nosso pastor ele falou que não, mas depois veio à tona que havia uma terceira pessoa envolvida nesse relacionamento. E aí a gente fica muito perdida, mas muito perdida, porque você tem um ciclo de amizade que é comum aos dois, você tem uma vida montadinha, né, que parece aquela vida para muitos de fora daquele comercial de margarina, né, bonitinho, todo mundo feliz, e vivi. E eu deixei de ser eu. Eu me perdi. Eu não sabia mais quem eu era nessa situação. E o mais interessante é que eu só consegui ver isso depois que eu me divorciei, depois que eu me separei. Quem foi embora foi ele, quem desistiu do casamento foi ele. Que mesmo passando por muitas coisas que eu passei, eu ainda acreditava na transformação. Mas a transformação de um homem, ela só vem se ele deixar Deus transformar, se ele escutar a voz de Deus, se ele quiser ser transformado. E não veio porque houve resistência. Meu ex-marido ele tem uma dificuldade muito grande de resolver problemas do passado. E eu não, eu sempre tive a minha terapia, eu sempre tentei curar minhas feridas para que aquilo não interferisse. Eu talvez não tenha desempenhado meu papel bem, porque às vezes a gente quer ser mãe do marido, e o marido não precisa de mãe porque ele já tem, mas sim o papel da esposa. E na separação eu me perdi. Eu fiquei rodando em círculo, sem saber o que fazer, para onde ir. Eram novos caminhos, era uma filha que ficou comigo,
eu sem um emprego, porque eu deixei de trabalhar para criar filha e ser esposa e ser dona de casa, mas eu queria muito criar minha filha, porque eu tinha um histórico de lúpus, que o médico não gostaria que eu tivesse engravidado, mas o Senhor tinha um plano maior. E eu queria muito me dedicar a Isabelle. E eu fiz isso. E quando eu me separei, quando eu me vi ali totalmente sozinha com uma menina que já tinha 19 anos na época, mas também perdida, eu comecei a perguntar quem eu era. Eu já não era mais Rosane, esposa do ex-marido. Eu era Rosane, ainda mãe da Isabelle, mas quem eu era eu? Com quem era eu como pessoa? Eu não sabia mais, porque eu fui durante todo o percurso do casamento ouvindo coisas que não eram verdade sobre mim, mas que eu acreditei. Aliás, isso vem de pequena, a importância de nós tratarmos e nos olharmos como verdadeiramente nós somos. Porque eu sempre escutei, desde pequena, que eu era muito agressiva, e eu achei que eu era. Até que um dia, a primeira terapia que eu fiz, eu falei, eu sou muito agressiva e tal. E no caminhar, eu descobri que eu não era agressiva, que eu comecei a ser porque eu escutava que eu era. E eu tinha uma história que eu tinha que me defender da minha vida, e essa agressividade veio dessa história. E aí, nesse trajeto todo, eu comecei a descobrir, a olhar para mim. Eu já não era. Eu comecei a olhar para a Rosane. E eu comecei a olhar para trás para ver quem eu era, porque eu tinha esquecido quem eu era. E eu já não sabia mais. Aí um dia eu escrevi algo, né? Quem eu era, que eu já não era mais a esposa, eu ainda era mãe, mas eu era mulher. E quem era a mulher? Quem era a Rosane? E é tão difícil você se redescobrir, porque quando tem muito lixo jogado numa lixeira, até que você tire tudo, custa um pouco. Até que você chegue ao fundo dessa lixeira, às vezes você tem que remover aquela crosta que fica, aquela sujeira que fica, para que ela fique limpinha novamente, para que ela seja aquele produto que você adquiriu. E aí eu tenho 9 anos de divorciado. E a coisa de uns 2 anos atrás, para as irmãs terem a ideia de como que o divórcio fere, como que uma vida ruim fere. Há 2 anos atrás, a esposa do meu pastor me chamou para participar de uma classe só de mulheres, né, baseada num livro. E eu relutei muito. Eu sei que eu entrei umas 3 vezes e saí umas 3 vezes, mas ela insistindo. Eu já não era mais casada e o pastor cuidava dos homens e ela cuidava das mulheres. O que eu estou fazendo aqui? E a minha fala, quando ela falava as coisas sobre casamento, sobre como a mulher deve ser, como deve ser o relacionamento, e eu me revoltava, porque eu sabia que aquilo era a verdade da Bíblia, mas era uma verdade que eu não conhecia. E é uma verdade que às vezes eu não vejo na maioria dos relacionamentos. E a minha fala era muito pesada, a minha fala era com muita agressão, a minha fala era. Eu acho que às vezes as pessoas se assustavam comigo. E um dia eu fui conversar com a esposa do meu pastor, ela falou, não, é o que você viveu, não se preocupa, porque é o que você viveu. E eu perguntava a Deus o que eu estava fazendo ali, né? Mas ali eu estava sendo curada pelo Senhor. E eu não sabia que esse era o propósito para eu estar ali naquele lugar, porque tinha muita ferida, tinha muita mágoa, tinha muito ressentimento. E teve um dia que depois da aula foi ceia, né? E nessa ceia eu chorava, mas eu chorava porque o assunto mexeu muito comigo. Mas nessa ceia ali, antes da ceia, eu fui liberando perdão. As imagens do que eu sofri no casamento ia vindo na minha mente, e eu pedindo a Deus para tirar, para limpar. E
eu liberei meu coração ali naquele momento contra tudo que eu tinha ouvido, contra tudo que eu tinha passado. Muitas das vezes teve momentos em que, por insanidade da outra parte, ele fazia movimentos bruscos com o carro para que eu fosse afetada caso houvesse um acidente. Então foram feridas muito profundas e muito amargas, difíceis de esquecer. A gente perdoa, mas a gente não esquece, né? Jamais se esquece do que nos foi, do que nós vivemos, né? E assim, naquela aula ali, naquela EBD, né? Naqueles assuntos tão dolorosos para mim, na minha revolta, entendeu? De ver, e eu falava, não, não é assim, não é assim. Eu estava querendo ali, com a minha dor, desmentir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é verdade. Só que a gente não lê a palavra de Deus e não aplica muitas vezes no nosso casamento, porque nós criamos uma verdade, nós criamos um relacionamento, nós criamos uma vida que muitas das vezes a gente coloca a palavra de Deus à parte, porque o nosso jeito a gente acha que é melhor do que o do Senhor, e jamais será, né? Então, aí eu comecei a me redescobrir, olhar para mim, ver quem eu era, ver meus valores. Tive a ajuda do meu pastor de uma maneira ímpar. Ainda hoje, às quinta-feiras, nos encontramos no gabinete, onde falo para ele todas as coisas que me aconteceram. É uma dependência espiritual, não dele, mas eu sei que ele vem ao meu encontro em nome do Senhor, falando aquilo que Deus quer que eu ouça. E ele me conseguiu fazer com que eu enxergasse o meu valor nesses encontros. E ele me vê com os olhos do Senhor. Ele sempre fala para mim que eu mudei muito. Eu sei que eu mudei, mas às vezes eu não acredito, que ainda fica palavras gravadas na nossa mente, e eu tenho me libertado a cada dia. Não me libertei por inteiro, porque eu tenho medo de um novo relacionamento. Eu sei que eu poderia refazer minha vida, porque o Senhor me dá esse direito, uma vez que eu sofria um adultério. Eu sei que Deus ele pode me trazer o melhor. Eu sempre falo que eu não quero mais me casar, que eu estou bem sozinha, mas existem os momentos de solidão que são pesados. Existe um momento que você gostaria de ter alguém para encostar a cabecinha no ombro e sentir que alguém te protege, o físico, mas eu sei que o Senhor me protege. Mas um dia a esposa do meu pastor falou: Rosane, para de falar que não quer casar mais, você não sabe quais são os planos de Deus para você. Fala assim: Senhor, faça a sua vontade na minha vida. E eu ouvi aquele conselho, eu parei, eu pensei, eu falei: tá, vou tentar, mas ainda não consegui, não. Mas eu escrevi uma carta para Deus, porque ele começou a trazer tanta coisa boa na minha vida. Deus trouxe o evangelismo, que eu jamais pensei que fosse participar, isso tudo depois do divórcio. Hoje eu vou para a rua falar do amor de Deus, eu faço evangelismo com o pessoal de situação de rua. Eu amo estar ali. Hoje a razão da minha vida é servir ao Senhor. A minha alegria é estar na casa do Senhor. Quando eu estou na rua, é o momento mais feliz, porque eu vejo quanto pessoas são feridas, muitas das vezes dentro da igreja. A maioria que está ali na rua está por conta de ofensas, de fofoca, de uma palavra torta que às vezes a pessoa nem saiba que tenha dado, mas que é o suficiente para levar alguém para a rua. Abusos, tanta coisa, mas, nossa, como eu amo fazer essa obra do Senhor. E foi depois da separação que o evangelismo veio para a minha vida. E outro dia eu falei, pastor, nunca pensei que eu amaria tanto o ministério como eu amo esse ministério. Ele falou para mim, nem eu. Então, vocês veem aí
o que Deus tinha guardado para mim, a transformação que ele fez. Porque, apesar de tudo, eu sou uma pessoa, entre aspas, tímida, mas eu tenho que fazer o trabalho de Deus. A timidez ela tem que ficar no último banco da minha vida, tem que ser vencida. E veio o evangelismo, veio o amor às pessoas. Eu trabalho também na introdução, né, da igreja ali na porta, quando a gente recebe as pessoas. Eu tenho um coração hoje, né, que eu olho para o meu coração bondoso, misericordioso. Eu tenho um coração, eu consigo me colocar no lugar do outro, eu tenho empatia pelas pessoas, mas isso veio aflorar depois que eu fui liberta. Liberta, primeiramente, de uma opressão. Eu tinha medo, eu era uma pessoa amedrontada. Me sinaliza, Tailana, do tempo, tá? Que eu não sei o tempo. Eu era uma pessoa amedrontada, eu tinha medo de tudo. E um dia eu falei, pastor, não sei por que depois que eu me separei, eu não tenho mais medo de nada. E ele falou assim, era opressão, Rosane, você vivia numa opressão muito grande. E hoje você não tem. Meu irmão vem aqui durante o dia. Eu moro na beira da rua. Abre logo aqui, porque isso aqui é perigoso. Eu volto da igreja 7h30, né? Que o meu culto começa às 6, 7h30, 8 horas. Eu não tenho medo, porque eu sei que qualquer coisa que venha acontecer comigo, o Senhor está comigo. Se Ele permitiu, foi vontade dele. Se Ele não quiser, ninguém vai chegar perto de mim. Mas isso tudo de bom, né? Que na minha vida espiritual veio depois de um divórcio. Eu sou muito cautelosa com profecias, com revelações, porque tem homens que falam que está na boca deles e não no que vem do Senhor. Mas há pouco tempo eu fui visitar um pastor que eu não conheci, fui com um amigo, uma família de um amigo, com esse amigo, com a esposa, e ele me abraçou quando chegou no portão e falou assim, quanta dor que você carrega no seu coração, quanta mágoa, quanto sofrimento. Nunca tinha visto aquele senhor na minha vida. E no final ele perguntou se ele podia orar por mim. Falei que podia, sim. Porque a gente ainda carrega, às vezes, peso, né, Ilana, de uma separação. Você, como profissional, sabe, às vezes a gente fica, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse isso. Então, esse senhor, ele veio e falou assim para mim, é, com essas palavras, não foi exatamente com essas palavras. É meio conflitante, talvez algumas pessoas não acreditem, mas eu creio, pelo que eu vivi, pelo que eu passei, que o Senhor me tirou desse casamento porque meu ex-esposo era falso comigo, era mentiroso comigo, em relação ao casamento, em relação à minha vida. E aí você olhando para trás, analisando os fatos, sim, parte foi isso, sim. Então, irmãos, irmãs, eu passei por uma tsunami, né? Mais ou menos assim. Não sei se vocês já viram aquele filme que a onda vem e carrega tudo e as pessoas ficam tentando sobreviver. Eu ainda luto para sobreviver, né? Porque foram 25 anos praticamente casado, 24, 10 meses, 5 de namoro, então foram 30 anos de convivência contra 9 de uma transformação, de uma mudança de vida, né? Tive que, nesse trajeto, recuperar o respeito da minha filha, porque ele a ensinou a não me respeitar. Tinha hora que ele falava, respeita sua mãe, mas ele não respeitava e ensinou com as atitudes a ela não me respeitar. E isso levou um bom tempo, e há pouco tempo ela falou para mim, mãe, me perdoa por eu não ter visto quem você era, como você era. Você sempre foi minha amiga, você sempre esteve perto de mim. Hoje a gente tem uma proximidade que nunca tivemos durante o tempo em que convivemos no mesmo teto, né? Hoje ela mora em outro lugar, em outra cidade, um pouquinho distante, e foi doloroso demais bater de frente com ela, fazer ela ensinar ela a me respeitar, a me ouvir, mas
as coisas foram se encaixando, né? Ainda tem muita coisa para Deus encaixar. E voltando àquela carta que eu escrevi a Deus, né? Tem hora que eu me perco nas ideias. Eu escrevi para Deus e falei: Senhor, eu não sei da tua vontade, mas se tu quiser que eu case novamente, é assim que eu gostaria de ter um marido. E eu enumerei, mas nossa, eu fiz uma lista tão grande, mas tão grande, mas era uma lista para as minhas necessidades, né? Eu quero um homem fiel a ti, que te ame acima de tudo, que te priorize, porque se ele te priorizar, ele vai me priorizar, vai ser fiel a mim. Eu quero um homem que me leve cada vez mais para perto de ti. Mas eu enumerei. Eu falei, gente, outro dia eu li, eu falei, quanta coisa que eu pedi a Deus. Aí eu falei com o meu pastor falou assim, olha só, e se não tiver um item desse daí, se a pessoa não preencher um item desse, você manda embora, porque ainda não chegou aquilo que você pediu a Deus da maneira completa. E eu olhei para ele, eu falei, é? Aí ele, é. Aí eu falei, é verdade, porque a gente não transforma ninguém, né? As pessoas vêm com vícios, são duas pessoas de cabeças diferentes, mas eu gostaria muito de ser feliz, né? Não é que eu não seja, mas se Deus me der a oportunidade novamente de ter um marido, se essa for a vontade dele, que seja alguém que venha caminhar comigo, primeiramente espiritualmente, que eu não abro mão da minha vida espiritual por ninguém mais, mas que caminhe comigo em direção a Deus, que seja meu parceiro, que ame a Deus como eu amo, que ame o trabalho como eu amo, que eu nunca queira me impedir, porque eu não vou ser impedida por ninguém. Eu vivi a sombra de alguém. Hoje eu quero viver somente a sombra de Cristo, que não seja nenhuma outra que não seja essa. Sofri muito, sofri. Teve momentos felizes? Teve, bem no início. Mas eu escutei coisas muito dolorosas sobre a minha saúde, sobre o peso de eu ser uma pessoa enferma, o peso do gasto com remédios. Então foram muitas coisas ruins, né? E eu dificilmente eu falo dele, mas às vezes vem, né? Vem um pensamento, vem uma coisa, e se eu faço um comentário, eu quero fazer que a pessoa escute, não quero ouvir falar, porque tem coisas que ainda me ferem, né? As cicatrizes ficam, né? Como diz meu pastor, às vezes matamos um jacaré, colocamos, ou vamos mudar, matamos um urso, colocamos a pele dele ali na sala, com a cabecinha dele ali, como um tapete, mas se a gente vê um movimento sozinho, a gente acha que o urso está vivo, mas é apenas um tapete, né? Eu lembro uma vez, e irmãs, não sei se tem gente separada, não sei se esse vídeo vai alcançar alguém que esteja se separando, mas muito cuidado, porque as ofertas malignas vêm até nós para nos fazer cair. Não é momento de envolvimento, a não sei que você esteja muito certa do que você quer na sua vida. Quando estamos feridas, quando somos menosprezadas por um divórcio, qualquer pessoa que chegue perto da gente, fale bonitinho, é um perigo de você cair, de você ouvir, de você achar o sapo virar príncipe, porque é assim que você quer ver. Então a gente tem que estar muito centrada em Deus para não cair, né? Teve quedas? Tive. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Tive uma queda, tive um envolvimento errado, confessei perante a minha igreja, perante meu Deus, porque na hora que a gente joga o nome de Deus na lama, a gente tem que ter a coragem de exaltar e dizer que errou e que Ele está te recuperando, e assim vai. E hoje eu caminho firme com o meu Senhor, recuperando o amor da minha filha, recuperando a minha autoestima, que foi jogada no lixo ao longo da minha vida, e sendo a pessoa que Deus quer que eu seja. Hoje eu consigo me enxergar como aquela mulher virtuosa. Uma vez o meu pastor falou assim, Rosane,
a pessoa que casar com você, ela vai ser muito abençoada. E eu olhei para ele, como ele me enxerga, né? Como Deus me enxerga. E Deus, ele vê o melhor da gente. E bom que nós saibamos também quem nós somos perante o Senhor. Eu sou filha do rei. Eu não mereço qualquer coisa. Jesus pagou por um alto preço pela minha vida. Jesus me amou, Deus me amou, ele me escolheu primeiro. Então eu não posso deixar que ninguém minta para mim e diga que eu não sou o que Deus vê que eu sou, né? Então Deus, ele tem me recuperado a cada dia. Eu ainda tenho que alcançar duas coisas na minha vida. Uma é o domínio próprio e a outra é a mansidão. Porque por tudo que eu vivi, eu aprendi a ser dura, eu me protejo às vezes com as garras afiadas sem necessidade, porque você, de repente, quando você se vê sozinha, você sabe que é você a se defender. Mas não, eu tenho Deus que me defende, que vai entrar na minha frente sempre que for preciso. E eu custei muito a enxergar isso, a perceber que eu tenho Deus que me protege de tudo e de todos, né? E recuperar a minha autoestima, o domínio próprio, a mansidão, uma coisa que eu oro muito a Deus para aprender a ser mansa, a ser mais doce, a não ser tão fria, tão radical, olhando a vida com um certo ar de proteção, mas que eu saiba viver, né, aquilo que Deus tem preparado para mim. É difícil falar, o choro vem, porque as lembranças são dolorosas. A Ilana, como psicóloga, assiste isso sempre, né, Ilana? Como que, às vezes, um ato vivido que parece que para outra pessoa não tem a menor importância, para você fere no mais profundo da alma. E a minha avó sempre falava para mim que a gente tem que ter cuidado com as palavras, porque elas não voltam vazias. Hoje eu sou feliz, mesmo com a vida que eu tenho em relação a mim, né? Eu falei, eu queria ser feliz com uma pessoa, caso essa pessoa chegue à minha vida. Mas eu sou feliz porque eu tenho Deus, eu sou feliz porque Deus me levou ao evangelismo, eu sou feliz porque eu trabalho na introdução ali da igreja, eu sou feliz porque eu sou a mãe da Isabelle, que mesmo que esteja fora do que Deus quer que ela viva, foi um presente de Deus na minha vida. Uma vez ela me falou, vou falar aqui de uma música secular, que ela falou assim, mãe, eu escuto essa música, eu lembro de você. Eu falei, qual? Uma música de uma menina chamada Isabela, se não me engano, não sei, Isa, sei lá, que a música fala assim, eu me perdi tentando me encontrar, a vida, sei lá, é interessante a letra, e parecia que a menina estava falando de mim, que eu me perdi no caminho do casamento, eu me perdi na vida, eu me perdi escutando que não era verdade sobre mim, e agora Deus me fez eu ter um encontro com Ele, onde Ele me dizia, e está me dizendo a cada dia quem eu sou. Eu sou Rosane, amada de Deus. Eu sou Rosane, serva valorosa. Eu sou Rosane, uma mulher virtuosa que não foi valorizada, mas que, se for da vontade de Deus, eu encontrarei alguém que me olhará com os olhos do Senhor. Não quero que seja diferente. Deus sabe do que eu passei, Deus sabe o que eu vivi. Deus chorou muitas vezes comigo, Deus muitas vezes escolheu minhas lágrimas e muitas vezes se mostrou presente, como agora ele tem estado presente a cada dia na minha vida. Choro, às vezes choro de solidão, às vezes choro porque eu tenho pressa de ver minha filha voltar para os caminhos do Senhor e às vezes a vida financeira é dura, mas eu estou sempre muito bem amparada por Deus. Então, esse é o meu testemunho. O que parece o fim, né? Como diz aí um ditadinho popular, o que parece o fim para a lagarta
Nasce a borboleta, que é linda e maravilhosa, mas que foi necessário ficar naquele casulo e passar por tudo até que se rompesse e ela voasse, né? Então, hoje eu sou Rosane, uma pessoa especial para Deus, que Deus usa, que eu espero ser usada sempre. Eu oro muito para que eu não seja vaidosa, que a vaidade não chegue no meu coração, que eu não sinta orgulho, porque tudo que eu faço é porque Deus me dá as ferramentas necessárias para fazer. E eu tenho muito receio de deixar o orgulho falar alto. Eu peço que seja diminuída com a presença do Senhor a cada dia, mas eu sei hoje o valor que eu tenho. E hoje eu não permito mais que ninguém me diga diferente do que Deus diz para mim. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, você é isso. Eu falei assim, bem, isso é o que você pensa. Mas eu sei o que Deus acha de mim e eu sei quem eu sou. Só que para falar isso, eu tive que subir, andar em verdadeiras montanhas russas que parecia que não tinham fim, mas que eu cheguei ao ponto final. E esse ponto final é os braços do Senhor. Então, irmãs, passamos por situações que a gente nunca pensou que fosse viver, mas que Deus sabia que nós viveríamos. Mas eu sou grata a Deus por tudo que eu vivi e pela liberdade que Ele trouxe para mim. A liberdade de uma pessoa que estava prisioneira do que o outro achava, do que o outro pensava, mas não do que eu era, do que eu sabia a meu respeito. E hoje Deus tem me mostrado quem eu sou. E eu sou grata a Deus por isso. Espero que meu testemunho edifique, né, a vida de vocês. E que saiba que, por pior que sejam os momentos, o Senhor sempre colocará tudo em ordem. Basta deixarmos que Ele faça a vontade dEle na nossa vida e não seja a nossa. É isso, minha querida amiga. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. Peço perdão às irmãs. Nós temos as nossas crenças, muitas pessoas não, apesar de ser bíblico, não acreditam em profecias e coisas que são faladas. Eu sou extremamente cautelosa, mas eu sinto no meu coração quando vem de Deus, porque o que eu aprendi é que quando algo vem de Deus, nosso coração fica em paz, né, minha irmã? Às vezes relutamos, mas Ele traz o melhor. Então é isso. Rosane, eu queria só que você falasse um pouco sobre a questão com a obesidade. Eu acho que é E interessante. a, a obesidade é cruel. E, assim, ainda hoje, né, pelo momento conturbado, né, em querer ver minha filha de volta, às vezes eu busco ainda na comida preencher o lado que eu sei que eu que tenho que preencher, que é o Senhor que tem que preencher. Eu, eu sempre tive problema com obesidade, né? A gente sabe que a obesidade é uma doença, mas eu sempre tive problema com obesidade. E no casamento eu fui engordando, a minha insatisfação era tanta, eu sofri abusos quando pequena, o que eu acho que fez com que eu não quisesse atrair, parecer bonita, ter um corpo bonito, porque eu tinha um corpo muito bonitinho. E eu acho que eu me protegi com a obesidade, do que poderia me acontecer. E eu comia. Eu fiz a bariátrica antes de me separar, eu cheguei a quase 130 quilos. E havia um plano também do ex-marido para eu fazer a bariátrica, para ele poder sair do casamento bem, sem que fosse o vilão que estava abandonando uma pessoa obesa. E eu só soube disso depois. Então, eu engordei. Eu comia. E quando ele... muitas vezes ele disse para mim que eu não sentia prazer em estar comigo e tal. E a comida era o meu consolo, né? Era o meu consolo. E eu comia, e aquilo foi me matando. Se não fosse o meu pastor me colocar sentada na frente dele, vamos fazer a bariátrica.
eu não teria feito. Eu estava morrendo. Eu tomava vários remédios para diabetes. Teve um dia que o médico falou, não sei, mas o que eu vou dar para você, não? Por causa da... A diabetes foi adquirida pela obesidade. Né? Eu não me amava. Eu não tinha por que me amar. Eu não conseguia enxergar, naquele momento que eu estava vivendo aquilo, que eu estava me matando porque alguém falava mentira sobre mim e eu estava me afundando na comida, comendo. Não me amava, não me aceitava. Muitas das vezes a gente ia na rua andando, o esposo ia na frente com a filha e eu ficava para trás, e ela ia lá para trás e me puxava pelo braço porque eu estava gorda. E ele tinha vergonha, isso era notório. E eu só olhava o rosto. O gordinho, ele tem essa mania. Ele se arruma, ele só olha no rosto, porque o rosto sempre é bonito. Né? É difícil um gordinho ser bonito. E a obesidade foi uma fuga tremenda na minha vida. A comida era uma fuga muito grande. E eu tive muita dificuldade também na bariátrica de olhar para mim e ver que eu estava me transformando. Eu não sabia por quê. Porque a nova imagem não tava legal. Eu não sei. Ainda não trabalhei essa questão, Ilana. Por que que foi difícil aceitar a nova imagem? Mas a obesidade foi tão maléfica na minha vida, tão cruel. Minha filha era obesa. Minha filha também fez a bariátrica. Hoje ela está linda, linda, linda. Mas a obesidade afetou a vida dela, afetou a minha, afetou o casamento, porque na minha cabeça era difícil me entender e eu acho que era por isso que eu comia cada vez mais. Por que eu não podia ser gorda? Por que eu tinha que é, ser pressionada, ser o modelo que o mundo impõe, né? Aliviando a pressão, né, Ilana? O mundo impõe você ser magra, o mundo impõe, e você, se não tiver. E a coisa era tão cruel, eu não vi isso na época. Quando eu namorava, ele queria que já era fortinha, não era gorda. Ele queria que eu emagrecesse e ele me dava dias para emagrecer, me levava para pesar. Nossa, muito cruel, né? E sabe o que eu fazia? Naquele dia eu tomava remédio para Laxante, perder líquido. sim. É. E eu, cara, eu só namorava o sujeito. Por que eu não vi o que ele estava fazendo comigo? Era aquilo que eu merecia, era aquilo que eu tinha que passar e eu não enxergava. Eu sempre digo que Deus nos dá sinais e a gente vê se quiser. E eu não via, eu não via. E era revista de atividade física, isso depois do casamento. Eu achava que estava querendo me ajudar, não, mas eu tinha que estar dentro do conceito dele. Um dia eu perguntei a um amigo que tinha uma esposa também obesa, minha amiga que também fez bariátrica, por que a mulher tem que ser magra? Ele falou, Rô, a mulher é um troféu que o homem exibe. Então a gente quer exibir o bonito. Cara, eu olhei para aquilo e falei, não, não é isso, não estou acreditando no que eu estou ouvindo. E um dia eu ouvi meu irmão comentando com outra pessoa, uma coisa é uma mulher magra na hora do sexo, outra coisa é uma mulher gorda. Então, assim, o mundo é tão cruel que o seu valor, o mundo impõe que o seu valor esteja preso ao corpo, e não à pessoa que você é. E Lana falou que eu falei assim, e Lana falou, tá bonita. Eu falei, para sair bonitinha na foto, que você falou assim, importa a beleza real, importa a beleza real. Quem eu sou como pessoa. E eu sei que eu sou uma pessoa bonita. Tenho um coração enorme, até às vezes bobo demais. Sempre quero enxergar o melhor das pessoas.
mas eu me feri muito com a obesidade. Eu não enxerguei o que o outro fez comigo no tempo do namoro, que aquilo não era amor. Eu não enxerguei o que eu vivi no casamento. Engraçado, né? Depois de separada, um belo dia eu fui encontrar com ele, estava mais magra até do que eu estou agora, mas agora eu estou gordinha. Ele parado assim, eu andando, né? Para encontrar aquele olhar de admiração, porque eu estava magra. Mas não é isso que uma mulher quer. A mulher quer ser amada pelo que ela é, pela beleza real que ela tem, dada por Deus, né? Então, assim, a obesidade ela me feriu desde a infância, a vida inteira. E agora eu estou assim, num momento ruim em relação à ansiedade. Eu também fraturei a coluna, a lombar, fraturei costelas, fiquei em casa, só deitada e comendo. Mas o meu conflito de não ver minha filha convertida de volta aos caminhos do Senhor tem me levado a comer. Uhum. Eu adquiri peso de novo. E isso não está bom, porque eu não tenho que fugir. Eu tenho que encarar que o templo é de Deus, não é meu. Ele vai chamar ela de volta na hora que ele quiser, entendeu? Uma vez eu falei para o meu pastor assim, eu só posso orar. Ele falou assim, então você está podendo fazer tudo, que oração é Mas tudo, né? Ele usou até uma expressão que eu falei, escreve isso aí para mim, porque é tão profundo que eu não quero esquecer, mas eu acabo esquecendo. Então a obesidade foi muito cruel. E eu, ao invés de me posicionar por mim, eu só me posicionei em relação a uma bariátrica, quando eu vi que eu estava morrendo. Eu estava morrendo. Eu estava morrendo a cada dia, com sobrepeso, com desamor, com a dificuldade de andar, com a dificuldade de levantar, com a dificuldade de acompanhar a Isabelle. E, e quando eu fiz a bariátrica, ela olhou para mim e ela quis também se livrar de tudo de ruim que ela tinha vivido, que a obesidade dela também veio pela convivência familiar, pelos maus exemplos. Então foram assim coisas muito tristes, né, que eu vivi na minha vida, mas que eu superei, porque Deus me ajudou. Estou superando. glória a Deus. Mais alguma coisa que você queira que eu fale? Mãe, a vontade é de perguntar muita coisa, mas realmente o nosso tempo está chegando lá uma hora. Mas eu queria dizer uma coisa para você, né? Eu acho que eu queria deixar um versículo que enquanto você estava falando veio à minha mente, tá? Carol também, se quiser falar alguma coisa. Carol, seja bem-vinda aqui no nosso meio. Aqui foi numa versão King James Oi, bom dia. Eu tô me arrumando para trabalhar, por isso que eu não abri a câmera. Eu tô penteando o cabelo. Tá bom, Carol. Aqui, ó, penteando o cabelo, Oh, mas eu tô recebendo aqui. ótimo. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente, Carol. Carol também é do Rio. Carol tá onde mesmo, Carol? Tá em Barra São João, né? Eu tô em Rio das Ostras, coladinho, Barra de São João, coladinho. É, Rio das Ostras. Certinho. Zona de Niterói. Então, o versículo é, Jeremias 30:17 diz assim, na versão King James: Eis que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei todas as tuas feridas, Amém. garante o Senhor. Porque chamaram-te a rejeitada, Sião, aquela por quem ninguém mais procura, tampouco se importa. E aí ele continua dizendo, né? Assim diz o Senhor: Eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los-ei e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei e não serão apoucados.
É, e no versículo 22 diz assim: Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Amém. Muito forte veio o versículo 17: Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamaram a repudiada, dizendo: É Sião, já ninguém pergunta por ela. Mas o Senhor vai restaurar, né, e curar, sim, as tuas feridas. E eu achei Amém. muito legal o que você falou, assim. Eu acho que assim, aquele testemunho que fala de algo real, de algo de hoje ainda, porque muitas pessoas esperam ouvir testemunhos triunfais, triunfantes, como você venceu. E você chegar e dizer assim, olha, eu estou vencendo um dia de cada vez, tem coisa que ainda dói. Então, assim, é muito, vai muito dentro daquilo que muita gente passa, muitos passam, né? A dor real dói, mas a confiança em Deus, né? Ter caído, mas ter se levantado, Deus levantar o pastor fazendo o seu papel mesmo de pastoreio, né? Que é muito legal essa questão de ser pastor. E quando você falou, né, você falou um negócio assim, disse que, nossa, na hora eu peguei essa palavra que você falou, você disse assim, eu ainda estou me acostumando com a minha aparência, né, depois da bariátrica, as coisas que você falou, que eu acho que é. Foi muito difícil. É muito difícil. Parece que você está deixando de ser aquela pessoa para ser outra, mas que você não sabe o que que vai ser. Uhum. Entendeu? E que é um processo que, pelo que eu já li, é um processo natural mesmo da cirurgia bariátrica, tanto que mexe muito com o psicológico, mas eu acredito que Deus também está te dando, Rô, a oportunidade de realmente, como você falou, é uma nova identidade, né? A mesma mulher, mas uma nova forma de se ver, então entra tudo, né? Então, Isso. que você vá se conhecendo, se olhando cada dia e se descobrindo né? Eu falei da obesidade porque quando eu a conheci, ela era muito obesa mesmo, mas a gente percebia que que havia uma tristeza no olhar dela, né? Era aquela obesidade, por exemplo, porque tem pessoas que são gordinhas e são felizes, são ótimas consigo mesmo, tem. A gente não romantiza a obesidade como doença, mas pessoas que são gordinhas e que estão saudáveis, sim, e que estão felizes, ok, existe. Mas havia aquela tristeza, aquela obesidade, e minha amiga é linda assim. Quando eu falei com você, que eu falei que eu tava falando assim, você tem que, quando você falou assim, a gente tem que estar bonitinha, né? Tipo, maquiar aqui para poder aparecer. Eu disse, não, você tem que mostrar a beleza real, que é a sua beleza. É muito bonita, sim, por dentro e por fora. Que cada Você me dia conhece. você possa continuar transmitindo essa beleza, né, por dentro e Amém. por fora. Essa beleza essa vida com Deus, principalmente, que não está pronta, porque ninguém está. Uma vida que está caminhando um dia de cada vez, e é nesse dia de cada vez que vem esse testemunho. Por isso que você falou de algo que ainda está vivendo, né? E, eu particularmente creio muito, né, que o Senhor vai trazer uma nova história. Mas de qualquer forma, né, ele já está te restaurando, né? Você consigo mesmo, com esse amor consigo mesmo. Mas eu ainda acredito. Eu não vou nesse casamento. Vai ser minha madrinha. Ó, tá todo mundo aqui de prova. Promessa. Promessa é dívida. Deixa eu falar uma coisinha, só que veio à mente. Eu faço trabalho de rua, entrou uma pessoa no grupo, ela tem 37 anos. E não é me envaidecendo, mas assim, eu vejo isso como um carinho de Deus me mostrando o meu valor. Que ela fala assim para mim: você ensina sem falar. E eu colei com você porque você age de uma maneira assim, isso na rua, no trabalho da rua, entendeu? Você age de uma maneira, você tem um amor tão grande, você não tem problema de abraçar aquela pessoa que está fedorenta, que está suja, e você fala do amor de Deus, e eu quero, assim, aprender as coisas com você. Cara, aí, a primeira vez que ela me falou isso, eu me assustei.
Aí eu falei, pastor, isso é perigoso. Ele, Rosane, é tão bom a gente ser referência espiritual para alguém. Não, é claro que você tem que ter cuidado com o orgulho? Tem. Não tenha dúvida disso, que o orgulho é pecado. Mas o seu trabalho vem tanto de Deus, você ama tanto aquilo que você faz, que alguém está vendo isso e está querendo ficar parecida. Então, assim, quando eu ouvi as palavras dessa menina, que para mim é uma menina, né? Ela tem a metade da minha idade, nossa, eu falei, gente, sou assim, eu faço isso, porque eu dou tão o melhor de mim no trabalho para Deus, mas eu sempre saio insatisfeita, achando que eu estou dando pouco para Deus. O pastor falou assim para mim: o dia que você achar que está bom, não está bom, não. Então é assim mesmo, a gente sempre acha que podia dar mais. Então foi tão legal eu ver que o quanto Deus me recuperou, a ponto de alguém olhar e ver com que amor eu faço o trabalho. Não eu, assim, não quero me envaidecer jamais, entendeu? Mas foi tão bom escutar aquilo. É porque eu tenho valor. É como se Deus estivesse, está vendo? Você tem um valor. Então, assim, me veio a Úrsula, né? A Úrsula que fala muito isso para mim, me veio isso, né? Ela falando aí na EBD a gente conversa, a gente é na mesma classe, depois ela liga para mim que isso. Você falou isso, olha, achei tão interessante isso aqui então. E a gente vai trocando e eu tenho aprendido muito com essa menina também, a alegria de viver para Cristo. Então é tão bom, entendeu? Quando a gente é notada por Deus e ver a nossa história é assim, mudar pelas mãos dele, entendeu? É isso. Quem te conhece pessoalmente sabe sim ver Deus. Eu vejo Deus em você. Quantas e quantas vezes, Rosane, você me edificou, até do jeito brincalhão, o jeito, né, de falar, é, sempre vinha alguma coisa firme e forte também para mim. Muitas vezes a gente se ajudou, né? Muitas vezes eu chegava e falava coisas para você, em alguns momentos era eu, como até mesmo dar continuidade aqui, né? No momento que eu estava bem desmotivada, a Rosane veio com essa firmeza dela, é mesmo, né? Me botou assim, Lana. Então, você é uma bênção, Rosane, é uma bênção. E eu creio, né, que esse testemunho vai alcançar muita gente. Eu creio em nome de Jesus que vai ficar prontinho esse vídeo e muitas pessoas vão entender, né? Muitas mulheres que às vezes estão vivendo verdadeiros cativeiros, né, em seus relacionamentos, principalmente porque se casaram sem primeiro se casar consigo Consultar mesmas, Deus. né? Sem consultar Deus, sem amar a si mesmo, buscando uma identidade num casamento, né? Tipo, quem é Exato. você? Eu sou casado. Quem é você? Eu sou a esposa de fulano. E depois o Senhor veio desconstruindo tudo, que a desconstrução verdadeira de Deus em nós, né? Não essa desconstrução que falam aí, a desconstrução de uma identidade mal, mal estruturada e uma nova construção, onde ele diz quem você é, né? Começa pela Gênese. Você é filha, você é princesa, você é rainha em seu lar, você é mãe, mas você primeiramente é filha. Então, glória a Deus por isso. Amém. Eu creio que vai chegar em muita gente. Então, nós vamos orar, agradecendo ao nosso Deus pela sua vida. E depois a gente eu vou te dizer, né, alguns outros convites que eu vou lhe fazer. Se Eis-me aqui. Carol também, muito obrigada pela companhia, mesmo ali se preparando para ir para o trabalho, mas está aqui conosco. Deus abençoe você. Carol, ela é cantora e Eita. também é fisioterapeuta, uma serva do Senhor. E quem sabe, né, onde ela chega aqui. Tô, Eu, eu sou fono, né? Já fui cantora, Ai, mas hoje em gente, dia fonoterapeuta, desculpa, cara. não tem problema não, não tem problema não. E quem sabe um dia, né, ela chega aqui para compartilhar conosco também grandes coisas que o Senhor vai transbordar por meio dela também, né, Carol? Amém.
Eu vou pedir. Mas eu vi ela falando dos processos, né? E eu também estou vivendo os meus processos, né? Meu irmão teve internado de março para cá, aí com isso voltou o pânico, voltou as crises de ansiedade diárias. E estamos, é um dia de cada vez, é o que você estava falando aí, é um dia de cada vez. A partir de setembro do ano passado, eu também entrei num processo de emagrecimento, estava ouvindo ela falar de obesidade, né? E é uma doença mesmo, sabe, Lana? Não existe gordinho saudável, sabe? Isso é uma mentira. A pessoa está inflamada. A obesidade, ela Sim. é uma inflamação. E em determinado momento aquilo ali vai explodir, sabe? Vai explodir com uma diabetes, vai explodir com uma hipertensão. É um engano, sabe? É um engano você, mas as minhas taxas estão normais. Porque isso aconteceu comigo. Eu casei, eu estava 4 quilos mais gorda do que eu estou hoje. E os meus exames estavam perfeitos, estava tudo bem, a minha pressão estava bem. Aí, um ano depois, eu em casa, tranquila, levando o cachorrinho para passear, fui marcar uma consulta com o cardiologista e a minha pressão já estava alta. Então, assim, e os meus exames normais, glicose, triglicerídeos, tudo normal. E assim, eu com 28 anos, hoje eu estou com 43. Então, assim, esse cenário veio de hipertensão até agora e com os outros exames sempre tranquilos. Até que em setembro do ano passado, eu fui na gastro, porque eu estava querendo engravidar, aquela coisa toda, e fui fazer os exames e tudo, e aí eu descobri, né, uma resistência à insulina, né? E Deus foi muito bom, porque eu faço exame todo ano, então, assim, de um ano para o outro, a resistência à insulina apareceu. E, assim, o Senhor é tão bom que Ele nos traz à memória como que a gente chegou ali, né? O marido que viaja, trabalha viajando 15 dias, trabalha embarcado, né? E nos 15 dias que ele ficava embarcado, eu comia qualquer coisa, porque ele não estava aqui, eu comia qualquer coisa, né? É, cachorro-quente, hambúrguer, não me preocupava comigo. É muito bem isso que você falou, né? Eu acho que eu tenho que vir aqui. Depois eu vou conversar com você. A gente marca uma conversa para eu te contar, né? Por o quanto é muito bom esses processos, porque o Senhor, quando a gente se abre para essa transformação plena, né? Ele vai mostrando para a gente exatamente, ó, é aqui que começou isso, então é aqui que eu quero te curar. E você se permite, e não é fácil, né? Não é fácil, são processos mesmo, mas glória a Deus, em Deus nós somos mais que vencedores, né? E a minha Amém. terapeuta, ela fala, vai passar, vai Passa. passar. Ela fala, Carol, vai passar, né? Ela é cristã também. Ela fala, não parece que vai passar, mas vai passar. E eu sei realmente que vai passar, né? Mas É, até passar, né? até passar, Tem né? caminho. Eu até falo, ainda bem que nós temos o Senhor, porque eu fico imaginando, quem não tem o Senhor, como leva isso, né? É difícil, é muito difícil. Mas é isso. Que Falei assim ótimo, rapidamente, que eu tô na pressa aqui mesmo, eu tenho paciente 9 horas. ótima coisa de Mas, ser. é, mas louvado seja Deus. Depois você me explica um pouco mais do projeto lá pelo WhatsApp mesmo, a gente marca para conversar. E quero ser útil, Que quero ótimo. compartilhar, abençoar e ser abençoada, porque a gente segura as mãos de uma das outras e vai caminhando, porque todas nós estamos sendo conduzidas nesse processo. Antes de fechar a câmera para escovar o dente, seu cabelo tá lindo. Ah, obrigada. Tá lindo, lindo. Esse é um processo, viu? Eu sei, eu sei. Eu passei por ele. Aqui, tá cacheado. Eu Aham. escovo de vez em quando, mas tá natural também. Ai, que Sem legal. coisas. Só uma tinta para esconder os brancos, que eu ainda não estou disposta a, a assumir, mas o restante está natural também. Que É muito bacana. processo. Deus, ele. Ai, meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Ó, Maravilha. um beijo, tá? Beijo. Bom, Fica com Deus. Beijo. muito obrigada.
Excelente contribuição, excelente. Inclusive, eu até uso agora, né, a palavra que ela deu me deixou nessa responsabilidade de desfazer essa palavra de que não, tá tudo bem. No meu ponto de vista, até ouvi-la bem, eu sempre imaginei que existem pessoas que têm estrutura para ser mais gordinho e tal, e às vezes tem saúde. Mas ela falou de algo muito interessante, que é a questão da inflamação. Inclusive, eu aproveito aqui para deixar uma propaganda que eu vou fazer gratuita aqui, de uma mulher chamada Isa Latuf, que eu descobri ela esses dias, e Deus usou ela poderosamente, assim, foi exatamente como a Carol falou. Deus vai pontuando aonde você está. Porque no meu caso, né, como eu falei, eu tava com muito esquecimento. Fui fazer o aniversário de surpresa de volta, me embananei todinha, todinha, você não tem noção. A programação foi toda embananada, porque eu estava com muita dificuldade de atenção e concentração. Fui ao médico, aí ele passa bastante medicações, mas olhando a minha taxa, o médico falou assim, não, você está com baixa de plaqueta, ele falou que minhas plaquetas estão baixas, ele falou que eu estou com deficiência de vitamina B DB12, e inclusive. B12, obrigada, Lucas. Exatamente, B12D. E aí foi quando eu encontrei essa mulher falando, né, que é Power Jejum. A turma fechou agora, mas eu acho que ainda pode entrar. Foi muito rápido e eu estava pensando se eu ia fazer ou não. Né? E nesse meio tempo, Deus foi praticamente me colocando na frente dela. Ela é católica, mas ela usa o jejum intermitente, mas trazendo a palavra de Deus. E como se encaixa, né? Como é uma palavra de libertação. Então, eu vou divulgar para vocês o coisa dela, o link dela, tá? Para vocês conhecerem. E o material dela é muito bom mesmo. E assim, ela trabalha para a restauração das mulheres em relação à reeducação alimentar e perda de peso, né? E eu tô com sobrepeso também. Quando eu fui no Rio, você viu, né, Rosane? Estava bem gordinha. Mas acho que você emagreceu de lá para cá. Emagreci, mas eu tô em É. 44, ainda tô fora do. E inchando, né? Inchando por causa da Uhum. alimentação errada. Então agora Sim. ela está nos dando uma direção muito importante. Bem, minha gente, foi maravilhoso, né, Rô? Muito obrigada. É, Esse é sempre só bom, o né, começo. falar Só o começo. do agir de Deus. Então vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, a Deus, por esse momento, nós te agradecemos por esse transbordar do Senhor, Pai, por usar grandiosamente mais uma vez, como muitas vezes, o Senhor usa a tua serva, Deus, Rosane, na minha vida e agora na vida de mais mulheres, ó Deus, como a Carol, a Valéria que estava aqui e as que vão ouvir, Senhor Deus. Nós abençoamos em nome de Jesus a tua serva, Deus. Nós pedimos ao Senhor que esteja enchendo a tua serva, Pai, das mais ricas bênçãos, transborda sobre ela em todas as áreas da sua vida, na área sentimental, meu Senhor, na área financeira, Senhor, na vida espiritual, Senhor, acima de tudo, Senhor Deus, na vida com sua filha, Pai, em nome de Jesus, restaura, cura suas feridas, suas chagas, Senhor Deus, mas através do consolo que ela recebe, ela consola muitos, Pai, abençoa, Senhor, o seu trabalho ali de evangelismo, continua usando poderosamente tua serva, tocando vidas, Pai, e curando feridas também, Senhor, através das suas cicatrizes. Meu Deus, mas que venha, chegue o tempo, Deus, de contar vitória, de contar, ó Deus, restauração. Porque o Senhor é o Deus que nos permite passar pelo deserto, é o Senhor também quem nos dá, Senhor Deus, o oásis, um novo momento, Senhor, como diz a tua palavra. Rios no ermo, até no deserto o Senhor vai colocar manancial. Senhor Deus, que chegue o tempo, Deus, de cantar. Mas, ó Deus, que ela já cante, Senhor, como ela já está fazendo, cantando, Senhor Deus, no meio deste processo. Abençoa também a Carol, obrigada pelo compartilhar dela, Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está gerenciando, Deus, esse processo na vida dela. E que a cada dia, Senhor, ela continue, Senhor, transbordando de Ti, recebendo a direção certa, Pai,
um dia de cada vez. Que o Senhor vá restaurando as suas emoções, ajudando, Senhor Deus, a passar pelo luto, pelas perdas, pelas dificuldades, mas, ó Deus, que logo, logo, Senhor, a alegria volte, Deus. Como também nós sabemos que ela se alegra em Ti um dia de cada vez. Amém, Jesus. Continua abençoando, Deus, suprindo suas necessidades. Abençoa minha vida, Deus, cobre-me com teu sangue, Deus, abençoa meu lar, a vida do meu esposo, Senhor Deus. Nos abençoa cada dia mais na tua presença e fortalece, Deus, a minha fé, Senhor Deus, por meio das tuas servas também. Em nome de Jesus, abençoamos a cada uma que vai chegar, Deus, que vai assistir esse vídeo, Pai. Nós Amém, não Jesus. esquecemos, ó Deus, o nosso compromisso de orar pelas crianças, ó Deus, em situação Uhum. de risco, vulneráveis, exploração sexual, tráfico, Senhor. Nós, em nome de Jesus, nós continuamos lembrando delas, continuamos clamando por elas, nós continuamos declarando, Senhor, libertação Uhum. na vida dessas crianças, em nome de Jesus. Nós cremos que Tu continuas sendo Deus, que continua, Senhor Deus, desfazendo as obras de Satanás. Nós declaramos vida para as crianças, para adolescentes, ó Deus, para mulheres, ó Deus, em situação de exploração, de tráfico, de cativeiro. Senhor, nós pedimos pelos presos do 8 de janeiro, mas nós te agradecemos porque o Senhor nos deu uma resposta. Senhor, a filha do Magno Malta, quando ela disse, Deus, que o povo, que eles estão ali dentro louvando o teu nome e que estão até edificando quem chega ali, Senhor. Bendito seja Amém. o nome, pedimos a anistia, mas enquanto esse dia não chega, Uhum. vai derramando alegria, renovação ali, Senhor. Vai, ó Deus, levando também vida aos cativeiros do Hamas, ó Deus, onde estão os israelenses, Deus, as pessoas ali na faixa de Gaza. Nós pedimos a Deus, chega na vida dessas pessoas que estão nesse fogo cruzado, no meio de tanto interesse político, Deus, e religioso. Uhum. Ó Deus, chega na vida dos iranianos, Senhor Deus. Ô, meu Pai, vai fazendo a tua obra ali no meio dos teus servos, fortalecendo a Uhum. eles, aqueles que estão em Damasco, Senhor Deus, que foram vítimas de atentados, Senhor, vai chegando, Senhor, com teu consolo, teu conforto, faz com que eles sejam fiéis até a morte, ó Deus, e que mais pessoas, ó Deus, venham a se converter por meio deles. Nós te pedimos fortalecer a nossa fé também, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, fortalece a igreja brasileira, desperta, viva, Senhor, quebranta, Senhor, a começar por nós. Obrigada, Senhor, Amém. dá-nos este dia, Senhor, um dia de paz, um dia na tua presença, um dia de adoração, de louvor. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. 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 Deus Ah, abençoe. obrigado, minha amiga. A fotinha, a fotinha. Carol, tu consegue abrir? Fotinha? Não sei se Carol tá podendo agora, mas eu vou tirar foto. Aí vai sair o Foi nome. escovar os dentes. Carol foi escovar os dentes. É mesmo, ela falou. Chegou! Chegou, Carol. Ficou escuro, Carol. Carol? Ou será que saiu do... Se ela tá, deixa eu ver se ela mandou alguma mensagem para mim. E chegou. Chegou, Carol. Consegue abrir, Carol? Eu vou colocar o vídeo no YouTube, tá certo? Uhum. Aí eu vou liberar o link. Sim. Tá dirigindo? Ah, Tô no Uber. então tá. Então, vamos lá. Conseguiu tirar foto? Vou tirar agora. Vai tirar agora? 3, 2, 1, já. E foi. Valeu, meninas. Até próxima terça-feira, se Deus quiser, o próximo Deus quiser.
Nós vamos. Estaremos juntas. Amém. Beijo, Tchau, tchau. tchau.